Há mais que pedras, paredes, janelas e telhados para lembrar a presença portuguesa em Rio Pardo. Para lá das casas, onde as construções urbanas não chegaram, a cultura açoriana está viva no patrimônio imaterial, preservado por agricultores familiares. As juntas de bois são uma tradição que faz parte da história e do desenvolvimento econômico do Vale do Rio Pardo. Tudo o pão que vem para a mesa e que a gente tem hoje veio através do boi, né? Da junta de boi, né? Porque a gente nunca teve trator. O uso dos bois para tração e transporte é uma manifestação de tempos históricos, uma herança do Brasil colonial que permanece viva no legado açoriano. Sem o uso da terra, sem o uso do boi, né, da junta de bois, provavelmente que seria impossível ocupar esse território, seria impossível consolidar, inclusive, a presença da língua portuguesa no Vale do Rio Pardo. O adestramento e o uso da força dos bois para tração remonta ao início da colonização europeia no Rio Grande do Sul. Em Rio Pardo, a tradição está relacionada à necessidade da coroa portuguesa de ocupar as terras com imigrantes açorianos para demarcar as fronteiras disputadas por portugueses e espanhóis. A região do Vale do Rio Pardo é uma região fronteiriça. Se hoje no Rio Grande do Sul nós não entendemos Rio Pardo como uma fronteira, naquela época, historicamente, é fundamental para a gente, inclusive, avaliar a importância da região no processo geopolítico transladado da Europa e das duas grandes potências da época, né, Portugal e Espanha, aqui na nossa região. Rio Pardo era o centro de uma competição geopolítica entre o colonialismo espanhol da América do Sul e o colonialismo português. Em torno de 1749 e 1755, aquela região começa a ser ocupada por tropeiros que vão em busca de gado e logo em seguida se trava um acordo internacional chamado Acordo de Madrid, que vai estabelecer aquela região como a fronteira da ocupação portuguesa do Brasil meridional em relação à ocupação espanhola. O Rio Pardo, portanto, está num cenário de fronteira bastante estratégica, com interesses geopolíticos internacionais. E o que a colonização portuguesa estabelece? Estabelece um processo de ocupação daquela terra com açorianos, com casais açorianos. E é daí que vem a junta de bois como uma estrutura de manifestação cultural, mas que também vai ter uso na estrutura econômica, na maneira de trato, né, da lavra da terra, do transporte de alimentos e do transporte de pessoas. O legado sobrevive há quase 3 séculos em propriedades rurais do interior de Rio Pardo, onde nomes de bois de canga fazem parte das memórias de infância dos agricultores familiares. O Brilhante e o Baíto, foi quando eu era pequena, assim que eu me criei, era esse os primeiros nomes de boi, né? Tinha Alega Alegrete, Marmelo e Caboclo, e aí tinha Alegre Mineiro. A primeira junta que eu lembro mesmo do pai eram uns boi meio zebu, bugre prateado, cola branca e carvão e queimado.
Esse daqui é maçarico marreco, que daí já veio de outra junta que a gente teve, que era muito boa, que eram uns boizinhos de casa pequeno, maçarico marreco. Os primeiros eram o pinheiro e o carvão, depois tinha o paraná e o segundo, depois o crioulo e o primeiro, tinha depois o aventura, tinha um boi de nome do Paraná, tinha, olha, tem tanto, tinha outros que eram, esse aqui tem o nome de faceiro também, era o faceiro, né? Tinha o dourado e o guerreiro, tinha o alegre, oi, velho. Não se mede o valor desses animais pelo peso, pelo adestramento, pela utilidade que eles têm. Não se faz preço para o companheirismo e para as histórias vividas junto com os bois. Era vendo os boi lavrando, cultivando, na carroça, na carreta. Isso aí, puxando carga, puxando lenha. A senhora se criou vendo isso? Criei com isso aí, sim, vendo isso, verdade. Para passear também era de carroça e boi. Tem assim noites assim que eu sonho com os bois que já foram embora há 25 anos, né? Eu sonho com eles. E me lembro de estar puxando fumo, lenha com os bois. Às vezes lenha para trazer para o fogão no inverno. Por volta de uns 6, 7 anos eu já andava acompanhando junto. Isso, os boi velhos que nós tínhamos aí, Paraná e Batoque, eles me ensinaram a trabalhar, sabe? Isso acho que eles ficaram no campo aí até uns 15, 18 anos. Esse é ali que eu comecei a minha trajetória da lavoura. Junto com o falecido pai, trabalhando, e indo ali, e ali fui pegando o jeito. Bem que eu conheço o trabalho, né? De três gerações. É dos bisavôs, né? Que já eram, né? Depois o vô, depois o pai e depois nós, né? Eu boto no diesel, boto no arado, faço as vergas, faço todo o serviço, né? Com isso. Eu cresci no meio, né? Comecei acho que com uns 8 para 9, mais ou menos. Aí a gente começou a domar uns terneiro de casa. Aí dali começou, domava arrastando pneu, arrastando zorra, depois foi pra carretinha. E aí dali só foi. Assim como as pessoas, os bois fazem parte das histórias das famílias. Memórias para serem contadas em causos e versos. Junta de bois que ficou em minha memória, e esta história dos meus tempos de piar. Foi o alegre, o gaúcho e o batoque, foi o marmelo e o boi velho Paraná. O Alegre tem uma história muito assim que marcou muito na minha infância, que ele não parava no campo, né? Daí ele era roceiro e a minha avó não tinha, meu pai não tinha condições de comprar outro, tinha que estar ali assegurando ele, até um campinho separado fizeram, né? Mas geralmente ele se escapava e ia para o campo do vizinho e a gente estava lá com fumo na lavoura, às vezes queimando, tinha que puxar tudo para a sombra porque procurava o Alegre e não achava o Alegre, né? Então isso é histórias que ficou, que marcou a minha infância, né? A importância econômica das juntas de bois pode ser percebida na própria história do município de Rio Pardo.
As construções em estilo português são testemunhas de uma época em que a atração animal era a força que movia comunidades urbanas e rurais. É a influência e a importância dessa junta de bois para a consolidação econômica da região, porque havia necessariamente o uso do boi na lavra da terra, né? É uma estrutura vinculada diretamente, portanto, à economia de subsistência dessas famílias e justamente para solidez, né, do trabalho da terra e mesmo do transporte dos produtos agriculturáveis e, de igual modo, das pessoas. Portanto, a Junta de Bois tem uma referência de camada cultural histórica que remonta ao vínculo atlântico, mas tem um legado açoriano na região do Vale do Rio Pardo, atrelado à estrutura econômica, atrelado ao trato das pessoas e ao transporte de pessoas. Essa é a grande vantagem do ponto de vista econômico da Junta de Bois. As juntas de bois se tornaram aliadas no sustento das famílias de agricultores. Como dizia antigamente, eles criavam uma família, né? Na verdade, o boi trabalhando e trazendo mantimento para dentro de casa, dentro dos galpão. Dizia minha avó que os bois, eles trabalhavam às vezes para 4, 5 famílias, né? Os bois de canga, porque era que nem hoje, o trator é caro, né? E os bois também era caro e conforme a família não tinha condições de comprar. Até o dia de hoje o que eu possuí foi na tração animal, foi com o boi. Isso eu posso dizer. Tudo que eu tenho aí construído e que adquiri, tração animal. Com a mecanização, as juntas de bois perderam para os tratores em produtividade e rapidez. Mas o legado continua nas famílias que preservam a cultura e a tradição dos bois de canga. A gente preserva isso aí de ter a junta de boi na propriedade, aí, porque isso aí é uma coisa que vem de raiz lá do tempo do meu avô, né? Eu já tive trator, mas os bois sempre em primeiro lugar. E se eu comprar, uma hora eu comprar um trator, mas os bois vão estar sempre junto comigo. Eu sou apaixonado pelos bois. Eu me criei na lida do boi, né? Eu me sinto na obrigação de continuar, porque pós a minha geração já não tem mais. Existe sim a necessidade da gente olhar para a Junta de Bois como manifestação cultural da região do Rio Pardo, né, do Vale do Rio Pardo, e que precisa-se também entender que essa tradição cultural do Vale do Rio Pardo, ela tem parentesco e lá nos Açores eles estão muito atentos a isso, porque lá no arquipélago açoriano, na Ilha de São Jorge, na Ilha de São Miguel, já existem iniciativas de transformação, inclusive da decoração da Junta de Bois, com flores e tal, como uma manifestação de patrimônio cultural daquela região. Eu quero ter a tradição, a honra de continuar na lida do boi. Então, pretendo continuar. Eu posso ter trator para futuramente comprar, mas uma junta de boi eu quero manter. Isso eu quero continuar. Né? Isso tem que ter.